Seja bem-vindo ao canal Leitura Diária. A responsabilidade de como ouvirmos, e a maneira que ouvimos a palavra, determinam os resultados que a palavra de Deus pode produzir em nós. É importante buscar o entendimento, a compreensão espiritual, dos textos e contextos da palavra. A palavra de Deus fala sobre as sementes que caíram em solos diferentes, 4 tipos de solo na verdade, e que não é o tipo de solo que uma pessoa é, que determina a forma como ela irá ouvir. É a maneira de como ela ouve a palavra que determina o tipo de solo que ela será. Assim como você reserva um momento para lazer, compras e outras atividades, reserve este momento para a meditação desta palavra. Vamos fazer uma pequena oração antes de acompanharmos este vídeo. Repita comigo em forma de aceitação. Senhor Deus, Tu és bondoso e maravilhoso. Te agradeço por essa oportunidade, Tu capacitas aquele quem Te busca com sinceridade. Quero Te pedir nesta pequena oração, me abra o entendimento para que eu possa enxergar as Tuas maravilhas. Tudo é Teu. Que tudo se faça segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Acompanhe até o final, deixe um comentário abaixo, pois quanto mais comentários, mais a plataforma irá apresentar para outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho, para seres avisado dos novos vídeos. No final desta leitura deixarei uma mensagem interessante sobre o texto para que possas meditar. Marcos capítulo 9 Tradução, Almeida Revista Atualizada 1993. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns aqui de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam ter chegado, com poder o reino de Deus. A Transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sóis, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. A vinda de Elias. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu porém vos digo, que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. A cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes. Tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou.
Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. De novo Jesus prediz a sua morte e ressurreição. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse. Porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles contudo não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. O maior no reino dos céus. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque, pelo caminho, haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Jesus ensina a tolerância e a caridade. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém é que faça milagre em meu nome, e logo a seguir, possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água, em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Os tropeços. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora, que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o, é melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, é melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os 2 seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Os discípulos, o sal da terra. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. A falta de fé e a luta contra o pecado. Jesus permite que seus discípulos, mais próximos, vejam sua majestade e glória futura, numa conversa particular com Moisés e Elias. Tendo suas vestes transfiguradas e tornando-se muito brancas, Deus quer intimidade conosco e menos religiosidade. Este texto nos ensina que a incredulidade, que a falta de fé, só é resolvida com jejum e oração. Ensina também que aqueles que curam e expulsam demônios em seu nome, mesmo não sendo próximos, estão permitidos a fazê-lo, os comparando-os aos pequeninos na fé. Ele nos mostra que o pecado da nossa mão, do nosso pé e do nosso olho, fazem o nosso corpo inteiro receber o seu pagamento, que é a morte eterna. A intenção de nossas atitudes fala muito mais alto para Deus do que palavras, portanto nos ensina que devemos ter atenção para não pagarmos um preço alto pelo nosso erro. Deus te abençoe grandemente. Amanhã acompanhe capítulo 10.